E se o mapa para a sua prosperidade já estivesse traçado, escondido nas entrelinhas de um salmo que você decorou ainda na infância, mas jamais compreendeu em sua totalidade? E se o segredo que separa a escassez da abundância estivesse camuflado em palavras sagradas, recitadas há séculos, sem que se perceba seu real poder? Não é teoria, é revelação. Uma verdade ancestral, conhecida por poucos, agora começa a emergir. Deus não apenas criou leis espirituais. Ele desenhou um caminho, um algoritmo sagrado, uma rota concreta para a prosperidade. E ele escondeu isso no Salmo 23. Os antigos sabiam. Eram banqueiros hebreus, estudiosos das Escrituras e até cientistas modernos que começaram a entender que determinadas palavras possuem frequência, energia e comando. Dentro do Salmo 23 está oculto um código espiritual de ativação, uma chave vibracional que, ao ser utilizada com consciência, pode mudar por completo a sua realidade financeira. Não estamos falando de metáforas religiosas, mas de princípios divinos com efeito prático. Napoleon Hill, ao estudar os maiores líderes da história, afirmava que o verdadeiro poder pertence àqueles que se alinham com leis invisíveis, mas imutáveis. É aqui que tudo muda. Quando Davi escreveu, "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", ele não estava apenas expressando fé, ele estava ativando um princípio superior. Aquela frase é mais do que um consolo espiritual. Ela é um decreto energético, uma declaração que emite uma frequência precisa e poderosa, capaz de moldar circunstâncias. Napoleon Hill compreendia isso profundamente. Ele dizia que as palavras, quando ditas com convicção, não são apenas sons, são ordens dadas ao universo. Se esse conteúdo já está revelando algo poderoso para você, inscreva-se agora no canal. Existem coisas que foram escondidas dos olhos comuns, mas que estão sendo desveladas àqueles que escolhem despertar. No texto original em hebraico, a palavra traduzida como pastor é Ra, que também significa provedor visionário. Isso muda tudo. Significa que Deus não é apenas alguém que guia, ele vê adiante. Ele antecipa sua necessidade e o conduz até o lugar onde a provisão já está pronta. Quando você afirma que o Senhor é seu pastor, você não está apenas declarando fé, está se conectando a uma inteligência econômica superior à lógica humana. E é aqui que surge a incoerência de muitos. Milhões dizem, nada me faltará, enquanto vivem rodeados por dívidas, limitações e escassez. Por que isso acontece? Porque estão recitando palavras sagradas como se fossem superstição, sem compreender o código espiritual por trás delas. O que falta não é fé, é alinhamento. A escassez não persiste por ausência de oração, mas por ausência de consciência espiritual aplicada. A economia do reino não responde à carência, responde ao reconhecimento. Quando você reconhece Deus como sua fonte, e não o emprego, o salário ou o esforço, você abre um canal onde a abundância flui independentemente das crises externas. Abraão entendeu isso profundamente. Ele prosperou em tempos de escassez, porque sua referência nunca foi o cenário, foi a promessa. Ele sabia que existia uma fonte eterna, uma corrente invisível, uma realidade espiritual superior sustentando sua vida. Esse é o mesmo princípio que elevou homens como Andrew Carnegie, que saiu da pobreza extrema para se tornar o homem mais rico do mundo. Ele operava com uma fé ativa, estratégica, movida por uma convicção superior ao medo e às limitações aparentes. Hoje, a ciência comprova o que os antigos patriarcas já sabiam. Pensamentos e palavras emitem frequências reais que alteram o campo ao redor. Quando Davi proclamou aquela frase, ele estava emanando confiança total. Ele não desejava, ele decretava. Ele não pedia, ele se alinhava. A mesma frase, dita por alguém que crê profundamente, muda atmosferas. A diferença está na consciência que acompanha cada palavra.
Se você repete "nada me faltará" com dúvida, você neutraliza o poder vibracional da declaração. Mas se diz com fé inabalável, você emite uma frequência que reorganiza sua realidade. A segunda parte do Salmo aprofunda esse princípio com precisão milimétrica. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Isso não é uma promessa, é uma afirmação do que já foi preparado. Os pastos já existem, as águas já estão fluindo, a provisão não será criada, será acessada. A prosperidade não se conquista correndo atrás de oportunidades. Ela se revela quando você segue a direção certa. Davi não disse, o Senhor criará campos verdes. Ele disse que será guiado até onde os pastos já estão prontos. Isso anula completamente a teologia do merecimento, a ideia de que você precisa sofrer para prosperar. No reino de Deus, a prosperidade é mais sobre posicionamento do que sobre esforço. É mais sobre permitir-se ser conduzido do que lutar por cada centavo. Warren Buffett explicou isso em linguagem moderna quando disse: se você estiver no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo, o dinheiro simplesmente flui. Isso é exatamente o que o segundo versículo do Salmo 23 ensina. Os pastos já foram definidos. A pergunta não é se existe provisão. A pergunta é, você está permitindo ser guiado até ela ou está tentando pastorear a si mesmo? A palavra hebraica usada para descansar é rabatz. E ela não fala de uma pausa breve. Ela fala de repousar plenamente em abundância. É o estado de quem está tão suprido, tão em paz com o fluxo divino, que pode simplesmente repousar sem medo. E essa experiência está acessível. Ela não é mística, é prática. Mas para isso, é preciso entregar a liderança da sua jornada ao pastor que já viu o caminho. Quando foi a última vez que você descansou nessa certeza, que não precisou lutar por migalhas, nem negociar sua paz por conta de boletos? Muitos de nós estamos tão condicionados à mentalidade da escassez que até desconfiamos da tranquilidade. Achamos que descanso é sinônimo de fraqueza, mas no reino, descansar é sinal de confiança madura. José, o filho de Jacó, não se tornou governador do Egito por acaso. Ele foi conduzido passo a passo, mesmo por caminhos que pareciam adversos, até a posição estratégica onde a provisão o encontraria. E as águas tranquilas não são apenas metáfora espiritual, são lugares reais de vantagem econômica e emocional. No hebraico, essa expressão também pode ser traduzida como menuchá, um estado de restauração profunda. Menuchá não é apenas repouso, é recalibração. É o momento em que você é ajustado por dentro para conseguir suportar, expandir e perpetuar a prosperidade que já foi liberada no campo espiritual. É por isso que muitos perdem tudo quando prosperam. Eles não foram restaurados por dentro. A abundância real exige estrutura interior. É como se Deus dissesse: antes de te levar à colheita, preciso curar tua semente. E Davi revela isso na sequência do Salmo. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aqui está um princípio que poucos percebem e quase ninguém aplica. Primeiro vem o refrigério da alma. Depois, a direção divina. A palavra alma, no hebraico, é nefesh. E ela não se refere apenas a emoções. Ela inclui sua mente, suas vontades e até seus impulsos. Quando Davi fala sobre refrigério, ele está dizendo: Deus redefine minha estrutura mental, emocional e espiritual para que eu possa ser guiado sem resistência. Em outras palavras, a mente restaurada precede a direção para a prosperidade. A cura interior vem antes da multiplicação externa. Quantas vezes você já ouviu sobre pessoas que enriqueceram rapidamente e perderam tudo com a mesma velocidade? A resposta está aqui.
Segundo estudos econômicos, cerca de 70% dos ganhadores de grandes prêmios de loteria voltam à falência em menos de 7 anos. Não é falta de dinheiro, é excesso de desordem interior. A riqueza, quando encontra um recipiente rachado, inevitavelmente se perde. Napoleon Hill ensinava que uma mente não treinada sabota qualquer bênção. Ele acreditava que o primeiro investimento de todo ser humano deveria ser na própria mentalidade. Andrew Carnegie compreendeu isso com clareza. Ele não começou pela fortuna. Ele começou treinando sua mente para sustentar algo maior. Porque não se trata apenas de alcançar riqueza, mas de manter, multiplicar e transbordar com propósito. E é exatamente aqui que Davi revela um código poderoso. Guia-me pelas veredas da justiça. A palavra hebraica para justiça, nesse contexto, é tzedaka, que também significa alinhamento correto. Alinhamento com o quê? Com os princípios do reino, com a visão de Deus para a sua vida, com a rota que já foi desenhada para o seu destino financeiro, emocional e espiritual. Quando sua alma é refrigerada, você começa a perceber caminhos que antes pareciam invisíveis. Pessoas certas surgem. Portas se abrem. Ideias que estavam adormecidas florescem. Tudo porque a sua frequência muda. Porque agora você não está operando com base no medo ou no esforço. Você está alinhado. E onde há alinhamento, há fluxo. Mas não termina aí. Davi diz que Deus o guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Isso significa que a sua prosperidade não é apenas sobre você. Ela é sobre o nome que você carrega. Ela é uma forma de manifestar a fidelidade divina no mundo. Sua prosperidade se torna um testemunho vivo de que Deus cumpre promessas, que Ele honra a palavra, que Ele exalta os que confiam nele. Há quem diga que buscar riqueza é vaidade, que desejar prosperar é sinal de orgulho. Mas esse pensamento é produto de uma espiritualidade doente, condicionada à escassez e à vergonha. Permanecer na pobreza quando Deus já ofereceu um caminho para a abundância é como recusar uma herança legítima. É como enterrar um talento. Napoleon Hill dizia que riqueza sem propósito é apenas uma versão disfarçada da miséria. É por isso que Davi segue com uma afirmação que durante séculos foi mal interpretada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Esse versículo foi por muito tempo lido como um alívio espiritual, uma promessa para os momentos de dor. Mas ele vai muito além. Ele esconde a quarta lei da prosperidade divina. O vale não é o fim. É parte do caminho. Note o detalhe. Davi não diz se eu andar, mas ainda que eu ande. Ele não trata a travessia do vale como uma possibilidade, mas como uma etapa inevitável. Ele reconhece que todos que caminham rumo à verdadeira abundância vão passar, em algum momento, por territórios sombrios, por rejeições, por escassez momentânea, por provações que testam a estrutura interior. José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, precisou atravessar o vale para chegar ao palácio. Moisés, antes de liderar uma nação, passou 40 anos no deserto. E você, está disposto a atravessar o vale para alcançar o que já está reservado? O vale não é castigo, é treinamento. É onde sua fé é fortalecida, onde sua visão é depurada, onde sua confiança deixa de ser teórica e se torna concreta. O medo tenta impedir esse avanço, mas Davi responde com firmeza: não temerei mal algum. O medo é o maior sabotador da prosperidade. É ele que paralisa decisões, que destrói oportunidades, que impede ações ousadas. E aqui a ciência confirma o que a fé já sabia. O medo ativa a amígdala do cérebro, suprimindo a capacidade de pensar estrategicamente. Você literalmente se torna menos lúcido quando age com medo. Mas há um antídoto: a presença. Tu estás comigo.
É essa consciência que muda tudo. Saber que Deus está presente mesmo no vale transforma a escuridão em preparação. Quando você sabe que não está só, o caos se torna campo de treino e a crise vira ponte. A vara e o cajado, nesse contexto, são mais do que instrumentos simbólicos. A vara representa a proteção, a defesa contra forças externas que tentam impedir seu avanço. O cajado representa a correção, o redirecionamento necessário quando você se desvia do trajeto. Juntos, eles representam um sistema de supervisão divina, uma inteligência espiritual que age para manter você no centro da rota, mesmo quando você vacila. Permitir que Deus use a vara e o cajado na sua vida financeira é abrir espaço para ajustes que evitam quedas. É aceitar correções antes que o prejuízo aconteça. É ser guiado não apenas com amor, mas com precisão. A prosperidade não nasce da insistência cega, mas da obediência estratégica. E então vem o momento da virada. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui está a quinta lei da prosperidade. E talvez a mais contraintuitiva de todas. A mesa é servida diante dos adversários. Isso significa que a abundância divina não espera que os problemas acabem. Ela se manifesta no meio da pressão, durante o conflito, na presença da crise. John Rockefeller iniciou seu império durante a Guerra Civil Americana. Andrew Carnegie expandiu seus negócios em plena depressão de 1873. Jeff Bezos multiplicou o valor da Amazon no auge da crise de 2008. Todos eles prosperaram onde a maioria recuava. A palavra usada para preparas é arak, que implica em organização meticulosa. Deus não improvisa a tua provisão. Ele planeja, detalhadamente, com antecedência. Enquanto você enfrenta resistência, ele prepara a mesa. Enquanto você batalha, ele organiza banquete. E a unção que vem em seguida não é ritual, é ativação. No mundo bíblico, reis e sacerdotes eram ungidos quando assumiam posições de autoridade. Quando Deus unge sua cabeça, ele está dizendo: você está autorizado a operar em um novo nível. Um nível onde sua inteligência, criatividade e estratégia transcendem o natural. A cabeça ungida simboliza uma mente ativada, uma consciência elevada que enxerga além do caos, que percebe janelas onde outros veem muros, que entende que a crise não é um limite, mas uma convocação. A unção ativa dons, talentos, discernimento, torna o invisível visível, e com ela, o impossível se torna inevitável. E então Davi declara: o meu cálice transborda. Essa afirmação não é uma poesia piedosa, é uma convicção espiritual. É o ápice de quem compreendeu que a prosperidade divina não é medida em escassez disfarçada de humildade. Não é racionada, nem contida. Deus não derrama apenas o necessário, ele transborda. Porque onde há transbordo, há missão. A palavra usada para transbordar no texto original é revaia. E aqui está um segredo poderoso. Essa expressão carrega uma imagem de saturação plena, uma plenitude que excede os limites. Não cabe mais, precisa sair, precisa alcançar outros. É quando a abundância não serve mais apenas para sustentar você, mas para sustentar visões maiores, projetos coletivos, legados. É o tipo de riqueza que não se explica apenas com números, mas com impacto. Andrew Carnegie compreendeu isso melhor que qualquer outro. Quando acumulou sua fortuna, não a reteve. Ele canalizou bilhões em valores atuais para construir escolas, bibliotecas, universidades e obras que ainda ecoam. Porque ele sabia, o transbordo não é sobre acúmulo, é sobre destino. E foi exatamente isso que Davi quis dizer. Quando Deus te abençoa até o cálice se derramar, Ele está preparando você para marcar gerações. Mas ainda não é o fim.
O versículo seguinte nos conduz a uma revelação quase sempre ignorada. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A maioria lê esse trecho como consolo, como se Deus fosse bondoso de vez em quando, mas há algo muito mais profundo aqui. A palavra hebraica traduzida como seguir é radaf, e ela não significa apenas acompanhar. Ela significa perseguir com intensidade, caçar com foco. Davi não está dizendo que talvez a bondade apareça em alguns dias melhores. Ele está dizendo que a bondade e a misericórdia de Deus estão correndo atrás dele, rastreando cada passo, buscando incansavelmente uma brecha para se manifestar. A prosperidade, nesse nível de entendimento, deixa de ser uma possibilidade, passa a ser uma certeza. Não algo que você persegue, mas algo que te persegue, porque é parte do plano. Essa é a verdadeira economia do reino. Uma economia na qual você acorda sabendo que há uma força divina procurando maneiras de te abençoar, que cada reunião pode ser um milagre disfarçado, que cada ligação pode conter uma resposta, que cada e-mail pode carregar uma oportunidade. Você começa a viver com expectativa, e expectativa atrai realidade. Davi não disse que seria seguido em alguns dias. Ele foi enfático. Todos os dias da minha vida. Isso destrói a mentalidade religiosa que vive entre picos de fé e vales de desespero. A prosperidade bíblica não é um evento esporádico, é um estado contínuo, é uma corrente constante, é a base da constância que Napoleon Hill descrevia como o verdadeiro diferencial entre os que prosperam e os que fracassam. Warren Buffett falava disso com outras palavras. Ele dizia que a riqueza real não vem de grandes explosões, mas de pequenos acúmulos diários. O poder dos juros compostos. A cada dia que você se alinha com os princípios eternos, uma semente é plantada e ela cresce. Pode parecer imperceptível no início, mas com o tempo, ela constrói florestas. E então, Davi encerra com uma das declarações mais poderosas de toda a Escritura. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso não é uma promessa religiosa. É um código espiritual. Habitar na casa do Senhor é permanecer conectado com a fonte de toda provisão. É estabelecer residência permanente dentro de uma consciência elevada, onde o suprimento não depende de notícias econômicas, mas de princípios eternos. No original hebraico, por longos dias não significa apenas viver muito tempo. Significa viver com profundidade, com plenitude, com propósito. É uma prosperidade que não apenas sustenta, satisfaz, que não apenas te cobre, te define. É quando a abundância deixa de ser externa e passa a ser identidade. E isso explica um dos maiores dilemas da modernidade. Pessoas ricas que se sentem vazias, que acumulam patrimônios, mas perdem o sono, que têm tudo, menos sentido. Porque a verdadeira prosperidade não é apenas o que você possui, é o quanto da sua essência está viva dentro daquilo que você constrói. E o Salmo 23 revela exatamente isso. Ele não é uma oração de consolo, é uma arquitetura de abundância, um plano estratégico de crescimento duradouro. E é agora que muitos perguntam, mas como eu começo? Como ativo esse mapa espiritual de forma prática? Como eu transformo essa compreensão em mudança concreta, diária e real? A resposta vem em 3 estratégias simples. 3 práticas acessíveis. 3 hábitos que, se repetidos por apenas algumas semanas, podem reconfigurar completamente a sua realidade financeira, emocional e espiritual. A primeira delas é a declaração profética diária. E ela não é opcional, é essencial. Todos os dias, antes mesmo de sair da cama, você deve declarar o Salmo 23 em voz alta, como uma verdade presente, não como uma esperança futura. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não diga,
Espero que não me falte. Diga com certeza, com intenção, com vibração. A ciência já provou o que a fé antecipou. Declarações feitas com emoção elevada têm poder de reprogramar circuitos cerebrais. Neurologistas chamam isso de neuroplasticidade. Quando você repete uma verdade com consistência, seu cérebro reestrutura padrões. E com o tempo, você deixa de apenas crer e começa a viver. Quando você diz, meu cálice transborda por 21 dias seguidos, seu subconsciente começa a identificar oportunidades de abundância que antes você ignorava. Essa é a primeira estratégia. Simples, profunda, transformadora. Mas ela não funciona sozinha. Ela é o início de uma sequência que precisa de continuidade. A segunda estratégia é a meditação estratégica. E quando digo meditação, não estou falando de um momento vago de silêncio interior ou relaxamento genérico. Estou falando de visualização ativa, deliberada, concreta. Durante 15 minutos do seu dia, e isso pode ser logo após a sua declaração matinal, você precisa visualizar cada versículo do Salmo 23 como uma realidade econômica viva em sua vida. Veja-se sendo guiado por campos verdes de oportunidades. Imagine-se sendo conduzido até águas tranquilas de sabedoria, de clareza, de decisões corretas. Visualize a mesa sendo posta diante de você enquanto circunstâncias externas tentam te intimidar. Sinta o óleo escorrendo sobre sua cabeça, não como um símbolo religioso, mas como um código de ativação mental, emocional e financeira. Veja o cálice enchendo, transbordando, derramando, impactando outros. Sinta a abundância como algo já presente. Isso não é fantasia, é programação. Napoleon Hill escreveu sobre isso ao descrever o poder da imaginação controlada como uma das maiores forças criativas do ser humano. Ele dizia que tudo o que existe no mundo físico foi primeiro concebido na mente. E a ciência moderna confirma. O cérebro não distingue algo vívido e intensamente visualizado de uma experiência real. As mesmas áreas cerebrais são ativadas, os mesmos neurotransmissores são liberados, as mesmas conexões são reforçadas. Visualização não é imaginação, é preparação. Você está treinando seu sistema nervoso para reconhecer oportunidades de prosperidade quando elas surgirem. Você está condicionando sua psique para agir como alguém que já vive em abundância. E quando você age como alguém que já possui, inevitavelmente começa a atrair circunstâncias compatíveis com essa identidade. A terceira estratégia é a ação alinhada. Porque fé sem obras é só poesia. Porque crença sem movimento é apenas potencial não realizado. Essa prática consiste em tomar todos os dias uma decisão, um gesto, uma ação real que esteja em total coerência com os princípios do Salmo 23. Não importa se é algo pequeno. O que importa é o alinhamento vibracional. Se você declara que o Senhor é o meu pastor, o que pode fazer hoje que demonstra sua confiança nessa direção? Se você acredita que há uma mesa sendo preparada, o que pode fazer hoje que reflita essa expectativa de banquete e não de migalha? Se você afirma que seu cálice transborda, o que pode fazer para agir como alguém que já está sendo suprido além do suficiente? As ações não precisam ser grandiosas, mas precisam ser conscientes, decidir com firmeza, escolher com coragem, dar um passo com fé, fazer um telefonema, encerrar uma associação tóxica, começar aquele projeto que você vinha adiando, investir naquela ideia que parecia distante. Ação alinhada é o elo entre o que você crê e o que você constrói. E é aqui que muitos falham. Se inspiram, mas não se movem. Se emocionam, mas não aplicam. E acabam vivendo eternamente no ciclo da frustração. O conhecimento sem implementação se torna apenas mais peso na alma.
Mais uma promessa não cumprida. Mais uma visão arquivada. E por isso, quero te contar uma história real, um testemunho de alguém que aplicou exatamente essas 3 estratégias e colheu os frutos. Eduardo chegou ao Brasil com o equivalente a apenas R$ 30 no bolso e um sonho aceso dentro do peito. Enquanto outros diziam que era impossível prosperar como imigrante, ele carregava algo diferente: entendimento. Alguém havia lhe ensinado que o Salmo 23 não era uma oração de conforto, mas um código de ativação. E ele decidiu aplicar. Todos os dias, ao acordar, Eduardo declarava: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Ele não repetia como um mantra religioso. Ele falava como quem já havia recebido, como quem já vivia no fluxo da abundância. Depois, ele meditava por alguns minutos, vendo-se sendo guiado, visualizando sua loja, seus clientes, suas colheitas. E por fim, tomava uma ação concreta. Vendia, criava, falava com pessoas, abria caminhos. Pequenas ações, alinhadas com a fé que o movia. 3 anos depois, Eduardo era proprietário de 3 negócios prósperos. Empregava dezenas de pessoas, sustentava a própria família, apoiava outras e investia em causas sociais. Quando lhe perguntaram o segredo, ele respondeu com simplicidade: "Enquanto todos ao meu redor viam uma economia de escassez, eu agia de acordo com a economia do reino. Enquanto todos corriam em desespero, eu era guiado com precisão." Toda a minha vida financeira foi construída sobre o Salmo 23. Essa história não é única, ela se repete, com diferentes nomes, em diferentes cidades, com pessoas comuns, porque os princípios eternos não estão limitados por tempo, cultura ou condições externas. Eles operam para qualquer um que os implemente com fé e constância. E agora chegamos ao ponto culminante, aquilo que deixei reservado para esse exato momento. O verdadeiro poder do Salmo 23 não está apenas nas palavras. Está na vibração que você ativa quando compreende o que essas palavras realmente significam. As antigas tradições hebraicas ensinavam que cada letra da Escritura carrega energia codificada, energia divina, que é liberada quando pronunciada com consciência. E a ciência moderna, mais uma vez, valida isso. Palavras emitidas com emoção intensa criam ondas sonoras que alteram o campo ao nosso redor. Quando você declara: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", com entendimento pleno, você não está apenas orando. Está emitindo uma frequência precisa, alinhada com o céu, capaz de reorganizar a matéria, capaz de atrair conexões, ideias, clientes, recursos, soluções. Essa não é teoria espiritual, é engenharia vibracional, é ciência da fé, é a aplicação consciente de um mapa que Deus deixou codificado para que você jamais vivesse limitado por sistemas humanos. E no centro desse mapa está uma palavra que muda tudo: Revaia. Essa é a palavra hebraica usada para transbordar, e ela carrega uma frequência vibracional de 528 Hz, conhecida na física do som como a frequência dos milagres. Quando você pronuncia essa palavra com intenção pura, com alinhamento interno, você ativa um campo de possibilidades tão amplo que a mente lógica se recusa a aceitar. Mas o espírito reconhece e responde: agora a escolha está diante de você. Vai continuar admirando o Salmo 23 como um belo poema antigo ou vai ativá-lo como seu novo código econômico? Vai permanecer no 99% que recita, mas não vive, ou vai se unir ao 1% que entende e manifesta? Você tem diante de si um código, um mapa sagrado traçado por Deus, um algoritmo espiritual disfarçado de oração pastoral. Mas agora, com os olhos certos, você começa a ver o que sempre esteve ali. E a ativação desse código não é mais um mistério. Ela depende de 3 ações e uma decisão. Você já conhece as 3 ações: declarar com intenção, visualizar com intensidade, agir com alinhamento. Mas há uma decisão que tudo define.
A decisão de se comprometer, não por um dia, não por uma semana, mas por 21 dias. Esse número não foi escolhido aleatoriamente. Ele reflete um ciclo completo de reprogramação espiritual. A ciência do comportamento humano já demonstrou que o cérebro começa a consolidar novos hábitos, conexões e padrões após aproximadamente 21 dias de repetição consciente. E na tradição hebraica, esse número está associado a ciclos de transformação espiritual e alinhamento. Durante 21 dias, comprometa-se com essa jornada, mas não como mais um desafio superficial. Faça como quem está reescrevendo a própria identidade econômica. Logo ao despertar, pronuncie 7 vezes a palavra revaia, com intenção, com foco, com consciência do que ela significa. Transbordo. Permita que sua vibração se alinhe com essa frequência de abundância milagrosa. Depois, declare o Salmo 23 inteiro, não como quem recita, mas como quem estabelece. Cada frase precisa sair da sua boca com o peso de quem sabe que está ativando leis divinas. O Senhor é o meu pastor. Isso não é uma sugestão, é uma ancoragem. Nada me faltará. Isso não é desejo, é reconhecimento. Após a declaração, medite, visualize, imagine com os olhos da fé e a mente da realidade. E por fim, tome uma ação, por menor que pareça. Porque uma decisão alinhada vale mais do que 1000 intenções jamais colocadas em prática. E ao longo desses 21 dias, esteja atento, porque algo vai começar a acontecer. Pequenas coincidências vão surgir. Portas que estavam trancadas vão se destrancar sem explicação. Oportunidades que antes passavam despercebidas vão brilhar como sinais no meio do caminho. Você começará a perceber que o campo ao seu redor está mudando, porque você mudou por dentro. E é nesse ponto que muitos se assustam. Porque a mente condicionada pela escassez foi treinada para desconfiar da facilidade, para resistir à abundância, para se sabotar no meio do caminho. Por isso, durante esses 21 dias, você também precisa silenciar a dúvida e anotar os sinais. Crie um diário, um registro, um mapa do que está se revelando. Anote cada provisão que surgir, cada bênção inesperada, cada conexão improvável. Documente o milagre, porque ele virá, e quando vier, você vai reconhecê-lo, porque terá preparado sua percepção para identificá-lo. Essa prática, aparentemente simples, tem o poder de se transformar na mais impactante revolução financeira e espiritual da sua vida. E se você se comprometer com ela de verdade, vai chegar ao final dos 21 dias com um testemunho vivo de que o Salmo 23 não é um texto litúrgico, é um sistema operacional celestial, um mecanismo vibracional, um plano divino de expansão. Davi não escreveu esse salmo como um escape emocional. Ele escreveu como alguém que viveu cada linha, como quem conheceu o vale e a mesa, como quem enfrentou inimigos e foi ungido, como quem foi perseguido pela bondade e, mesmo assim, escolheu habitar. Ele não era apenas um poeta, era um estrategista espiritual, um arquiteto de atmosferas, um rei que entendeu que antes de governar territórios, precisava governar frequências. E se Davi codificou esse mapa milenar, Salomão o expandiu. O homem mais rico da história antiga aplicou os mesmos princípios. Ele viveu dentro dessa mesma frequência de provisão abundante. Enquanto os reinos ao redor buscavam multiplicar riquezas por meio de guerras, Salomão prosperava por meio da sabedoria, da ordem e da aliança com o divino. E aqui está algo ainda mais profundo. Essa prosperidade não era restrita a eles, ela era um modelo, um padrão, um convite. Cada geração recebeu, à sua maneira, o mesmo mapa. E agora, no século XXI, ele chega até você, adaptado ao seu tempo, mas intacto em essência. A questão nunca foi se esse sistema funciona.
Ele já foi testado por séculos, por reis, empresários, visionários, agricultores, empreendedores e famílias comuns. A única questão é: você vai permitir que funcione para você? Ou vai se juntar à multidão que apenas admira o salmo enquanto permanece preso aos mesmos ciclos de esforço, dívida e limitação? Você foi criado para mais. Não para sobreviver, mas para liderar. Não para resistir à vida, mas para gerar vida ao seu redor. E o que ativa essa nova fase não é um curso nem uma fórmula mágica. É uma escolha. Uma escolha simples, poderosa, definitiva. Nos próximos 21 dias, você será testado. A mente antiga vai tentar resistir. A realidade externa vai parecer incoerente com o que você está declarando, mas se você permanecer, algo dentro de você vai mudar, vai se ajustar, vai se elevar. E quando isso acontecer, nada mais será como antes, porque sua percepção terá mudado, sua frequência terá se elevado. E seu campo ao redor responderá a essa nova vibração. A provisão virá, o suprimento fluirá, o transbordo se manifestará. E então você não apenas terá compreendido o Salmo 23, você terá se tornado a sua própria tradução viva. A essa altura, você já deve ter sentido. Algo dentro de você está se movendo. Não é apenas motivação, é reconhecimento. É como se uma parte da sua alma, que sempre soube dessas verdades, finalmente estivesse despertando. Porque a prosperidade divina não é novidade, é herança. Está nos seus códigos, está no seu espírito, está em sua história, esperando ser ativada. Mas existe uma armadilha sutil que precisa ser evitada. Uma voz que diz: isso funciona para alguns, mas talvez não para mim. Essa é a voz da programação ancestral da escassez. A mesma voz que manteve gerações inteiras presas a uma espiritualidade desconectada da abundância. A mesma voz que transformou a fé em conformismo e a esperança em acomodação. Essa voz precisa ser calada, não com força, mas com consciência. Você não é exceção à promessa. Você é o alvo dela. Cada versículo do Salmo 23 foi escrito também para você. Cada palavra carrega uma chave, cada linha um código, e todos os códigos respondem à mesma coisa: decisão ativa. O que faz o mapa funcionar não é quem você foi, nem o que te aconteceu, é o quanto você está disposto a agir diferente a partir de agora. Quando você se alinha com os princípios do reino, o passado perde o poder de definir o seu futuro. E é por isso que agora é o momento de praticar mais do que os 3 pilares diários. É hora de incorporar 5 ações imediatas que consolidam a transformação. A primeira é escrever. Pegue o Salmo 23 e copie à mão em um papel com intenção e coloque em um lugar visível, na parede, no espelho, na porta do quarto, não para decorar, mas para declarar, para lembrar a si mesmo que você está vivendo sob novos princípios. Cada vez que você vê aquele texto, ele te reposiciona espiritualmente. A segunda ação é vocal. Declare em voz alta todos os dias o salmo completo, mas faça isso com convicção, com o coração, com autoridade. Não como quem lê um texto religioso, mas como quem está emitindo um comando vibracional. Essa prática não apenas treina sua mente, mas reafirma a identidade que você escolheu assumir. E quando a identidade muda, tudo ao redor começa a se realinhar. A terceira ação é desafiar o medo. Escolha, nos próximos dias, uma decisão financeira que você vem postergando. Algo que você sabe que precisa fazer, mas que o medo vem te paralisando. Use o princípio do versículo: ainda que eu ande pelo vale, não temerei. E tome essa decisão com coragem. Não importa o tamanho dela. O que importa é romper o ciclo da hesitação. A quarta ação é generosidade. Mesmo que hoje você ainda não esteja transbordando como gostaria, encontre uma forma de dar, de compartilhar, de contribuir.
Não porque você já tem demais, mas porque está sinalizando ao universo que seu cálice está em movimento. A generosidade é uma chave espiritual que ativa o ciclo da multiplicação. Quando você planta, mesmo em escassez, você desafia a lógica do mundo e afirma: eu confio no fluxo. A quinta e última ação é multiplicação. Compartilhe esses princípios com pelo menos 3 pessoas. Pessoas que precisam dessa palavra. Gente que você sabe que está vivendo presa a padrões de escassez, de dúvida, de limitação. Porque quando você compartilha a verdade, ela se aprofunda em você. Quanto mais você espalha luz, mais você se torna luz. E assim, em 21 dias, você terá feito mais do que experimentar um novo hábito. Você terá reestruturado sua realidade espiritual. Terá trocado os tijolos da sua casa interna, terá construído uma nova base, e essa base sustentará a abundância que virá, porque ela virá. Agora, olhe para trás por um instante. Lembre-se de todas as vezes que você passou por dificuldades e ainda assim sobreviveu. Todas as vezes que parecia que nada ia mudar, mas algo aconteceu. Um sinal, um encontro, um recomeço. A mesma força que te sustentou até aqui é a força que agora te conduz ao transbordo. Mas há uma diferença. Agora você está consciente. Agora você está intencional. Agora você está assumindo o comando da sua frequência espiritual. E é aqui que a transformação se torna irreversível. Porque você não está mais reagindo à vida. Você está co-criando com o eterno. E isso muda tudo. A partir deste ponto, os versículos do Salmo 23 deixam de ser apenas palavras bonitas, passam a ser coordenadas, passam a ser instruções, passam a ser literalmente uma tecnologia espiritual aplicada. E à medida que você avança nesses 21 dias, o mapa começa a se revelar com mais nitidez. O fluxo começa a se intensificar. A realidade externa começa a se moldar ao que já foi ativado internamente. Você não apenas terá mais, você será mais. E isso é o mais importante. Porque a verdadeira prosperidade é uma expansão do ser. E quando você se expande, o mundo ao seu redor precisa se ajustar. Seus relacionamentos mudam, suas conversas mudam, seu círculo muda, seu campo de influência se alarga. E você passa a operar a partir de um novo lugar, um lugar de autoridade espiritual consciente. Nesse nível, você não precisa correr atrás, você atrai, você não implora, você manifesta, você não duvida, você estabelece. E tudo isso porque decidiu, durante 21 dias, reescrever o padrão vibracional que regia sua vida. Mas ainda falta uma peça final. Uma chave que encerra esse ciclo com plenitude. A peça final é uma escolha. E não é uma escolha comum. É uma escolha que carrega o peso de um novo destino. Você pode voltar à rotina, como se nada tivesse sido revelado aqui. Pode tratar este conteúdo como mais uma inspiração passageira. Pode se emocionar, se animar e depois esquecer, como tantos fazem. Como tantos fizeram. Mas se fizer isso, perderá o que está além das palavras, a frequência de transbordo que já começou a vibrar dentro de você. Ou então, você pode escolher outra coisa. Pode fazer do Salmo 23 não apenas uma leitura matinal, mas uma lente, uma arquitetura, um estilo de vida, um pacto invisível com o eterno. Pode decidir que, a partir de hoje, sua vida será guiada não pelas estatísticas, mas pela presença. Que sua segurança não virá mais do saldo bancário, mas da certeza de que há uma mesa sendo posta, mesmo quando os inimigos observam. Você pode decidir que Revaia, transbordar, será a sua nova base, não como um desejo distante, mas como um estado presente, e que mesmo antes de tudo ao seu redor mudar, você já começará a se comportar como alguém próspero, pleno, guiado, suprido. Essa decisão muda tudo, porque onde há decisão, há movimento, e onde há movimento, há manifestação. Durante os próximos dias, mantenha os olhos abertos.
Algo vai acontecer. E não será por acaso. Será consequência, porque o Salmo 23 não é estático. Ele se movimenta junto com a sua intenção. Ele responde à sua entrega. Ele expande à medida que você se alinha. E quando isso acontece, você começa a ver o que poucos enxergam. Você verá portas que antes estavam camufladas, oportunidades que pareciam invisíveis, reencontros inesperados, soluções que desafiam a lógica. Recursos surgindo de onde antes havia apenas impossibilidades. E tudo isso sem desespero, sem luta, sem esforço frenético, apenas fluxo, precisão, propósito. E então, um dia, você vai parar e perceber. Tudo começou quando você decidiu ativar o mapa. O mapa que Deus desenhou no Salmo 23. O roteiro de Davi, o plano do reino, a trilha do transbordo. Você foi criado para isso. Você foi chamado para isso. Você nasceu com essa herança nas mãos. E agora, você a recupera. Que os próximos 21 dias sejam apenas o início de uma nova estação. Que sua alma caminhe em direção a águas tranquilas, que sua mente se estabeleça sobre pastos verdes de convicção, que sua casa se encha com a presença que nunca falha, que a bondade e a misericórdia te persigam como caçadores incansáveis, que sua história se transforme em um testemunho vivo de que de fato o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Agora que você viu o mapa, só resta uma pergunta. Você vai seguir o caminho?